Oi, pessoal, bem-vindo a mais um Alpha Convida, esse quadro que foi criado para trazer grandes histórias que inspiram, além de trazer grandes profissionais. A nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos que uma médica, esposa, mãe, triatleta, escritora, bacharel em Direito e muito mais. Ela é Aline Zago. Obrigada, viu, Aline, pela sua presença. Obrigada, adorei todos os títulos que você trouxe. É Obrigada tanta pelo coisa que chega convite. Dá uma cansa. respirada. Mas obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço, viu? E aí eu queria começar assim por uma postagem que eu vi no Instagram que chamou bastante atenção. Eu vi que você colocou aqui pra gente que você já fez teste para Chiquititas, você já pulou de bungee jump, já brigou na escola e já quebrou o dente. Isso que a tua conta assim que a tua vida sempre foi muito intensa. Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. Já, isso foi quando eu era criança, adolescente, assim. Essa história do teste dos Chiquititas é verdade, viu? Isso foi há muitos anos atrás e na época que Chiquititas era um boom, né? As adolescentes todas queriam, e daí ia ter um teste aqui em Porto Velho, na emissora do SBT. Ficava ali perto até da Carlos Gomes, ali tinha uma emissora lá e tinha uma penca de meninas naquele dia para fazer o teste. Mas como você pode ver, eu não passei, continuo aqui. Não passei, não foi dessa vez que eu fui para Bariloche gravar Chiquititas. Ah, legal. E essa história do direito, como é que foi assim essa virada de direito para medicina? Como é que Aham. foi essa virada de chave? Como é que isso aconteceu? Então, quando eu estava na escola mesmo, lá ali no terceiro ano e tudo, eu confesso que assim, a medicina ela nunca foi um caminho mesmo de vida, porque na minha família não tem nenhum médico. Então, assim, eu não tenho médico, não tenho enfermeiro, não tem nada, não tinha, né? Na época. Então, todo mundo sempre foi para essa área do direito, administração, contabilidade. E quando eu falei que pensei em fazer medicina, foi até uma surpresa para todo mundo, porque eu lembro que a minha mãe conta que meu avô, ele queria muito que ela fosse enfermeira, né? Ah, Enfermeiro, legal. antigamente, era, assim, uma profissão muito Nossa. bem vista, né? Assim como o médico, mas o enfermeiro também tinha essa visão muito bonita. E aí ele queria muito que alguém da família dele fosse enfermeira e queria que a minha mãe fosse enfermeira. Minha mãe tem pavor de sangue, então, assim, ficou Não dá. fora de cogitação. E aí, quando eu falei que pensei em medicina, ela até ficou meio assim, né? Falou, ah, por quê? Por que você vai pro direito e etc. Eu cheguei a prestar vestibular, primeiramente para medicina. Não, eu fiz para a Unir, na época eu estava no segundo ano ainda, eu fiz na Unir. Aí não passei também. Ensino médio, a gente está ali decidindo um pouco o que é da vida. E aí, no terceiro ano, eu resolvi fazer vestibular para Direito e Psicologia. Totalmente, deixa eu ver, né? Direito e Psicologia, eu acabei passando para Direito e foi uma época na escola que eu tava, assim, eu me sentia muito sobrecarregada. Eu estudei no Classe A, fiz meu terceiro ano no Classe A. Eu acho que até hoje o Classe A, ele é assim, é uma escola, ele exige muito de Muito você, ele puxado, é muito né? puxado. Então eu tava numa fase que, assim, eu realmente não tava dando conta da demanda escolar, assim, tava me sobrecarregando mentalmente. E aí teve uma amiga que fez, também estava nessa mesma fase de pressão de vestibular, do que fazer, não fazer. Ela acabou fazendo supletivo. Ela acabou saindo, passou também para direito, fez supletivo e resolveu cursar. Já no segundo semestre, ainda a gente estava no segundo semestre do terceiro ano do ensino médio. E eu falei, quer saber? Conversei com os meus pais, eles estavam vendo, assim, realmente eu estava indo mal nas matérias, estava tirando nota baixa, não estava conseguindo acompanhar. E aí eu fiz vestibular para direito, passei para direito e os meus pais falaram: "Não, faz, a gente vai intervir". Então eu fiz o supletivo, concluí o terceiro ano, então no segundo semestre eu já iniciei a faculdade. Aí o direito ele entrou assim, bem de sopetão mesmo, e eu acabei gostando do curso, sabe? Não foi uma coisa que foi um tempo perdido. Na verdade foi muito bom, eu aprendi muito. Fiz grandes amigos, eu tenho inclusive até hoje amizade da época que eu Direito, estudava. que legal. Então foi um tempo muito bom. Que bom. E aí, como é que entrou a medicina nisso E tudo? aí a medicina entrou no meio do caminho, né? Eu tava já indo pro quinto período de direito e eu resolvi tentar de novo. Falei, vou fazer vestibular na São Lucas, tentei de novo. Lá na São Lucas ele é semestral, né? Sim. Então eu tentei de novo na São Lucas e passei. Só que aí ficou elas por elas, assim, na época era muito caro ainda, apesar de que hoje já é um curso que tem um custo alto, mas naquela época também era alto, né? E aí, meu pai e minha mãe falaram, Aline, agora não dá, tem um custo muito alto, não é só a mensalidade da faculdade, né? Tem livros, tem milhões de outras Sim. coisas que a medicina traz. E aí, eu esqueci, simplesmente esqueci.
quando deu, parece até coisa de novela, sabe? Mas quando deu um mês, mais ou menos, entraram em contato com o meu pai pra falar que eu tava perdendo. Com meu pai ou foi comigo, eu não lembro. Que eu tava já quase um mês sem. Eu ia reprovar por falta. Falei, como é que eu vou reprovar por falta num lugar que eu nem sei que eu tô matriculada? Não tá nem na- O meu pai tinha feito a minha matrícula. Só que ele não. Assim, ele fez a matrícula, mas também não sabia se ia dar certo, se ia continuar. E eu tava matriculada pra medicina. Nossa, sem saber. Sem saber. Quando eu já estava fazendo. Eu estava trabalhando já. Como eu já estava no quinto período de direito, eu já estava trabalhando. Eu trabalhei numa escola, no SESI Escola, na parte administrativa da escola, logo que eu entrei na faculdade. E depois eu consegui um estágio no escritório. Então eu estava trabalhando e eu lembro da minha mãe me ligar: minha filha, você está perdendo aula de medicina. Aí ela me contou toda a história. Eu fui pedir demissão fui pedir demissão do advogado porque eu precisava ir para a faculdade. Aí fui atrás de roupa, uniforme, tinha que estar de branco para poder ir nos Sim. estágios, etc. Eu cheguei com a cara mais lavada possível, quase um mês mês depois. Foi desse jeito. Eu ainda cheguei atrasada no primeiro dia de aula, quase um mês depois, e eu cheguei lá, todo mundo, quem é essa doida que tá chegando aqui? Foi desse jeito. E aí entrou a medicina e ficou. Que bom, que Ficou. bom. E você levou os dois juntos, né? Você terminou Levei os ainda, dois né? juntos. Que A gente legal. chegou, meus pais chegaram a conversar comigo se, Aline, vai dar para continuar? Você quer tentar? E na época eu fazia direito na Faro. Então era totalmente fora de mão, né? A Faro da São Sim. Lucas. E na São Lucas ainda estava tendo, acho que a primeira turma de direito da São Lucas, ela estava exatamente no período que eu estava. Então eles estavam indo para o sexto período. E aí a gente ficou nessa, vai, não vai. Eu ainda tentei continuar na Faro e na São Lucas. E a gente chegou a colocar na balança se valia a pena transferir para a faculdade, porque a Faro ela já tem muito, né, na época tinha muitos anos já de instituição, muitas turmas formadas. Então, se a grade curricular valia a pena você colocar ali, né? Só que já estava ficando muito fora de mão. Eu passava o dia inteiro na faculdade. E aí meus pais conversaram, a gente sentou, conversou e falou: não, você quer continuar? E aí minha mãe, ela sempre me cutuca, né? Ela fala assim: pai, por que não? Eu fiz várias coisas ao mesmo tempo, por que você não Você vai consegue? fazer. Exatamente. Falei, tá bom. Aí a gente fez a transferência para São Lucas porque ficava bem mais viável. Eu acabei perdendo muito nessa transferência, justamente por não ter. Tinha muitas matérias que eu já tinha feito e as turmas ainda iriam fazer, então eu fiquei um pouco Sim. atrasada nessa mudança de faculdade. Mas deu para levar, então foi até bom porque eu tinha um pouquinho mais de tempo para estudar, então eu não tinha aula todo dia à noite, sabe? Porque eu já tinha feito as matérias, então eu não tinha aula todos os dias, então eu conseguia às vezes ir para casa mais cedo, mas eu basicamente vivia na faculdade. Eu tava quase arrumando um quartinho lá na São Lucas. Eu imagino. E agora vamos falar um pouquinho das meninas, né? Da Maria Fernanda e da Maria Sofia, né? Você é mãe de duas meninas, né? Quantos anos elas têm? A Sofia tá com 9 e a Maria Fernanda tá com 3. Ela E a faz gente 4 agora em novembro. Ah, legal. E eu acompanho bastante, né? Você nas redes, tudo. E eu vi que a Maria Sofia se incentiva muito a atividade física, né? Muito. Desde novinha ela já faz bastante coisa, né? Como é que é isso, assim, dentro da casa de vocês? Isso é uma rotina, mesmo atividade física? Os meus pais sempre me incentivaram assim a que a gente praticasse atividade física na nossa infância, né? Então nunca foi uma dificuldade pra gente, apesar deles não serem pessoas atléticas e muito ativas. Hoje que a minha mãe meu pai também, mas naquela época a gente não tinha essa consciência da importância que é hoje. Então, como eu já venho dessa bagagem, é algo que eu tento levar, principalmente para Maria Sofia, é algo que eu tento levar para ela. Porque eu percebo que a geração das nossas crianças, né, dos nossos filhos, eles têm muita tecnologia, Diferente. muita informação, é tudo muito fácil e isso me preocupa um pouco. Então, eu tento não deixá-la no celular, eu tento não deixá-la fazer coisas que eu sei que são nocivo, mas tem coisa que também a gente não tem como Sim, não tem fugir. Não controle, tem né? como, né? A tecnologia está aí, ela tem que ser apresentada para as crianças, mas eu acho que de forma com mais parcimônia. Então, desde bebezinha, a Sofia sempre me viu fazendo atividade física, né? Apesar de não ter levado isso na gestação dela, que eu queria muito ter sido essa mulher atlética na gestação da Maria Sofia, mas eu não fui. Depois que ela nasceu, que eu comecei a entender um pouco mais sobre esses hábitos, da importância da mulher se cuidar na gestação, da importância da mulher fazer exercício físico na gestação. Eu fui entender isso depois de muito tempo. Mas a Sofia, ela sempre que ela, desde piquitica, a gente coloca ela para fazer alguma coisa. Então, ela já tem isso nela. Então, não é uma coisa que para ela ai mãe, nossa, que saco, eu tenho que fazer isso. Não, ela vai.
tem coisa que ela gosta. E é até bom que a gente vai apresentando também outros esportes. E aí, alguns ela já fala, não gostei Esse eu não disso, quero. esse eu não quero. Outros ela já tem uma certa preferência. A única coisa que eu falo pra ela que eu não abro mão é assim, é dela fazer um exercício funcional. Uma coisa que tenha aquela. Isso. Porque isso ajudou muito ela na coordenação, no aprendizado, na memória. Até no hábito de leitura deixou ela mais centrada, então foi uma coisa que a gente percebe que só traz benefício Só para a vida dela. benefício. Que legal. E falando agora um pouquinho da Maria Fernanda, né? Que a gente sabe, né, que ela tem uma paralisia, né? Isso. E que você fez, que escreveu um livro até, né? Eu vi que na época eu acompanhei, assim, toda a história de vocês, foi bem, assim, emocionante, tudo. E eu queria que você contasse um pouquinho para nós, assim, o que que você aprendeu com ela, o que que você aprende, né? Quais são as lições de vida ali que você tem com ela diariamente? Ai, Ana Lu, a Maria Fernanda, ela veio assim para um filho, ele sempre vem para mudar a nossa vida, né? A Sim. gente sempre aprende com cada filho, então, mas a Maria Fernanda, ela veio assim, ela é um vendaval É um na nossa. presentinho de Deus, Mas né? ela é um presente incrível, mas assim, ela veio para virar nossa vida de cabeça para baixo, porque muita coisa que eu sabia de ouvir falar. Então, a própria paralisia cerebral, famílias que vivem, famílias atípicas que vivem isso, então muita coisa eu sabia do ouvir falar, mas eu nunca vivi isso, né? Nunca tive ninguém tão próximo assim. Então, ela veio com essa demanda pra gente e ela conseguiu arrancar forças onde nem eu sabia que a gente existe. Então, as pessoas até falam, nossa, acho que no seu lugar eu não conseguiria. Eu falo, consegue. Consegue porque você não tem outra escolha na sua vida. Ou você vai, ou você fica parado. E quando você tem uma vida que depende de você, não tem outra alternativa. Você tem que fazer. Então, a Maria Fernanda, ela me ensina todo dia sobre resiliência, paciência, sobre ser mais amorosa, mais cuidadosa, não só com ela, mas assim, às vezes a gente vem de uma demanda do dia a dia, né? De estresse, de trabalho, tudo, e a gente acaba descontando em casa. Não tem Então não como, tem como sem querer, você acaba descontando na sua casa. Então, quando eu me pego nesses momentos, porque como ela entende o que a gente fala, entende o que a gente faz, mas ela tem o modo de se comunicar, ela tem o jeito dela de As trazer limitações dela, né? exato. Então, isso faz com que a gente também tem que aprender a olhar e entender o que está acontecendo e fazer com que eu passe isso para ela da maneira mais fluida e sem a minha angústia, sem a minha frustração. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. E aí isso vai também reverberando na sua vida. Você vai aprendendo a lidar com pessoas, a entender que todo mundo tem uma limitação e que você precisa também entender isso. O jeito de falar, a forma como você traz os problemas do outro, você começa a olhar as pessoas de uma maneira diferente. Então, eu falo que a Maria Fernanda, ela ensina a gente todo dia, um pouquinho, sobre, sobre tudo. Sobre Sobre a tudo. vida Sobre a mesmo, vida. né? Sobre a vida. Imagino. E como é que você consegue equilibrar tudo isso, assim, sendo esposa, sendo mãe, né, de duas meninas, sendo triatleta, né, que você, eu vi que você não para de se cuidar também, você Não, tem o teu tempo para você, tem. sendo médica, né, eu vi que você também se dedica muito às tuas pacientes, é uma coisa que você gosta, Uhum. você é muito presente nas redes sociais também, que é uma coisa bem legal, que eu admiro bastante. Como é que você consegue equilibrar tudo isso? Ai, Ana Lu, a gente consegue equilibrar várias coisas, né? A mulher, ela tem essa É, capacidade de fazer várias coisas acontecerem ao mesmo tempo. Mas é porque eu acho que, lógico, tem momentos onde eu tenho que dar mais atenção para um lugar, tem momentos que eu tenho que dar mais atenção para outro, porque você não vai conseguir. Eu acho que tirar isso desse peso das minhas costas foi o primordial. Eu não vou conseguir dar conta de tudo, porque antes eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. Quando eu entendi que não, eu não tenho que dar conta de tudo, parece que foi um peso que saiu e eu entendi, não, eu consigo fazer as coisas, vão ter umas que eu vou conseguir mais, outras eu vou conseguir menos, mas todas elas precisam de mim. Então, quando eu me coloquei em primeiro lugar, então, quando eu tô bem, saudável, com a minha cabeça funcionando, todas as outras coisas eu consigo fazer funcionar. Então, eu consigo cuidar melhor da minha casa, eu consigo cuidar melhor das minhas filhas, eu consigo cuidar melhor do meu casamento, eu consigo cuidar melhor da empresa, eu consigo cuidar melhor dos pacientes. Então, assim, são vários pratinhos equilibrados. Vai ter hora que um tá quase caindo, a gente vai lá e dá uma sim. mexidinha para ele não cair de vez. E, de verdade, eu tenho muito essa do eu só tenho que fazer. Eu trago muito isso, eu tenho que fazer. Então, eu não consigo ver outra alternativa, sabe? Eu não consigo ver outro jeito
de dizer como é que dá conta. Eu não dou. Eu vou fazendo o Vai que... fazendo. Eu vou fazendo. A coisa vai acontecendo e vai fluindo e quando a gente viu, tá fazendo várias coisas ao mesmo E tempo. Deus vai abençoando. Vai. Mas eu acho que trazer essa do entender que eu preciso estar bem para todas as outras coisas funcionarem foi uma virada de chave para mim mesmo. Sim, legal. E a gente deixou lá no Instagram algumas perguntinhas, né? Deixamos lá uma enquete para fazer perguntas para você. E a gente vai ler algumas perguntinhas para você responder para os nossos seguidores, tá bom? A primeira pergunta que saiu lá é sobre o lipedema, né? Que é um tema também que você traz bastante, né? Hoje em dia que está bem falado. E a pessoa perguntou o que quer saber o que é o lipedema. Como eu posso saber se tenho lipedema? É só eu olhar para minhas pernas? Tá. Eu falo muito de lipedema porque eu também tenho lipedema. Então, eu entendo, foi uma frustração e até eu entender do porquê que eu também não consegui determinadas coisas. Para eu descobrir o que era lipedema também demorou muitos anos, assim como muitas mulheres não têm essa dificuldade de diagnóstico. Mas o lipedema é uma doença inflamatória, crônica, que acomete várias mulheres em algumas fases da vida, tem um fator genético por trás também, então você vai ver que uma mulher com lipedema, ela teve uma mãe que tem lipedema, uma tia, uma avó, sempre tem uma história e tem ali os pontos, algumas literaturas trazem que são 3 flutuações hormonais, né, ali na menstruação, na primeira menstruação, na mulher gestante, e às vezes ali na menopausa que são os momentos que a gente tem mais pico hormonal. Mas a literatura hoje ela já traz outros momentos também que eu não preciso desse somente acontecer nesses fatores. Ela pode acometer as mulheres de uma maneira geral. Eu acho que eu me perdi no restante da pergunta. O que era? Aí Sim, é só olhar para as pernas, né? Pernas para saber se eu tenho ou não. Na verdade, não. Tem algumas mulheres que elas têm uma característica, a gente vai ver uma perna que tem lipedema, ela é bem característica, mas é facilmente confundido com gordura. Então, às vezes, precisa mesmo de diagnóstico clínico, precisa ir ao médico, avaliar isso. Mesmo, né? Tem exame físico, tem alguns sinais que a gente consegue avaliar no próprio corpo da mulher, até porque a gente não tem só lipedema nas pernas, eu posso ter nos braços também. Então, não é tão simples, mas também não é tão complexo. Eu acho que o tratamento da mulher com lipedema, ela tem que entender que ela precisa adotar um estilo de vida saudável. Começa por aí. Então, a partir do momento que ela entende isso, aí a gente consegue organizar algumas coisas, mas ela precisa de acompanhamento constante, ela não tem cura, só tem melhora dos sintomas, então vai ter flutuações em algum momento. Um exemplo que eu gosto muito de usar para uma mulher com lipedema, que às vezes as pessoas confundem, preciso estar acima do peso ou não, é a Yasmin Brunet. A Yasmin Brunet tem lipedema. Super magra, né? Super magra, se cuida, tem um corpo muito bonito, mas ela tem lipedema. Então ela sofre também quando ela sai um pouquinho ali daquela alimentação dela, quando ela tá um pouquinho fora ou tem uma flutuação hormonal, ela tem aquele inchaço nas pernas, aquela dor, desconforto. Mas a característica principal é essa perna pesada, inchada, desconfortável, com dores ao palpação. Então tem alguns sinais que a gente investiga, mas sozinha, a mulher ela pode até assim, tá parecido com alguma coisa, mas realmente precisa de um diagnóstico clínico. Médico mesmo. Que bom. A próxima pergunta é o que é performance metabólica e como aplicar isso no dia a dia? Performance metabólica seria a gente sair desse quadro inflamatório crônico ou essa inflamação de baixo grau, onde eu consigo melhorar os parâmetros da própria pessoa. Então, ela é uma pessoa que não está tão inflamada, não tem exames laboratoriais dentro da normalidade, então não tem uma resistência insulínica, não tem ali uma pré-diabetes, está com colesterol bem controlado. Performance metabólica, basicamente, é você estar bem, né? Dentro do que você precisa da sua saúde. E como que a gente consegue... Como que a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia? Como é que consegue aplicar no nosso dia a dia? Se você eu brinco que a gente tem que fazer o básico bem feito. Se você faz o básico bem feito, se você consegue fazer um manejo de estresse, que é muito difícil, que acho que de todos é o mais difícil, mas o manejo de estresse, consegue arrumar o seu sono, ter uma alimentação de uma certa forma equilibrada, consegue se manter ativo dentro da sua limitação, mas consegue se manter ativo, você já está meio caminho andado. Então já começa por aí. Começa por aí. Legal. E a última pergunta é: se exercício físico em excesso faz mal? E onde que está o equilíbrio? Como é que a gente pode fazer o equilíbrio disso? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Isso vale para tudo. Então, sim, exercício físico em excesso também faz mal.
Hoje nós temos um grupo de atletas, que principalmente são os maratonistas, os triatletas, que as pessoas elas acreditam que eles estão num patamar de performance física incrível e que são as pessoas mais saudáveis. Na verdade, não. Então, até porque eles também passam por um estresse metabólico muito importante. Então, tem que ter um equilíbrio. Lógico que você não vai deixar de fazer uma maratona, você não vai deixar de fazer o triatlo para quem pratica, mas ela também ela não tá no topo da pirâmide de uma pessoa totalmente saudável. Assim como o sedentário também não está naquela pirâmide de que o sedentário, assim, aquela pessoa que caminha pelo menos uma vez ao dia. Mas é o equilíbrio. O equilíbrio é você entender qual que é, até onde você pode ir, até onde o seu corpo alcança ir e até onde você vai dar condições para ele chegar no seu objetivo. Equilíbrio em tudo. Não tem muito, acho que cada um vai ter o seu limiar do que é equilíbrio, né? Então, Cada um sente o seu, né? Não tem exato. como se Você vai definir, sentir no né? seu corpo se aquilo para você está sendo suficiente ou se você consegue um pouco mais. Lógico que sempre eu falo para as pessoas que estão ali na atividade física, por exemplo, na musculação, tentem mais um pouquinho, sabe? Quero aumentar uma carga, vai um pezinho a mais. Vai também se colocando nesse lugar de movimento, de aumentar aquilo que você está fazendo, mas é sempre a dose. Aquilo que é bom para você talvez não seja bom para mim, e aquilo que eu faço hoje talvez você não tenha condição de acompanhar. Então, cada um vai avaliar dentro da sua realidade. Ai, obrigada. Imagina. Aline, é isso, né? Eu agradeço a tua presença, foi um prazer conversar com você. Te agradeço muito por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Imagina, foi um prazer estar aqui. Então, a hora que quiser, é só me chamar. Tá, obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do Alpha Clean Convida. Eu agradeço a todos. Agradeço a todo mundo que assistiu, que ficou com a gente até o final. Se você gostou, compartilhe o nosso vídeo, segue o nosso canal e fique com a gente para os próximos episódios. Obrigada.